Continuamos percorrendo a terra de Israel e estamos neste especial sobre as evidências do nascimento de Jesus. Em nossos episódios anteriores, estivemos na cidade de Nazaré, no local onde os anjos anunciam o nascimento de Jesus aos pastores, e também estivemos no local onde Jesus nasceu, na cidade de Belém. Conforme seguimos com a cronologia bíblica, hoje estamos em um dos lugares que, para o rei Herodes, aquele que governava na época do nascimento de Jesus, em toda a região da Judéia e na cidade de Jerusalém, ele também selecionou vários locais. Ele criou e edificou vários lugares. Um deles seria finalmente o lugar onde ele encontraria o local de sua sepultura, onde finalmente ele seria sepultado. Hoje nós vamos percorrer este local nos territórios da Judéia, chamado Heródio. Obrigado. Obrigado. Depois de ter subido essas escadarias na imagem, acho que a escada parece bem agradável, parece bem bonita. E pensávamos, como eu queria subir essas escadas? Mas posso garantir que quando vocês começam a subi-las, essa frase mudaria para por que eu subi essas escadas? Porque são bastante altas. Quanto à quantidade de escadarias que existem, não sei exatamente quantas escadas há porque não contamos, mas dizem que são cerca de 500 degraus, então tivemos que subir esses cerca de 500 degraus para chegar a este lugar. Este lugar é onde nós estamos agora. Vejam, essas são escadas de madeira. Embaixo continuam as escadas de pedra. Agora, depois, quando começarmos e continuarmos subindo mais adiante, vamos encontrar as pedras originais de tempos antigos, ou seja, da época em que construíram e edificaram este lugar. Na verdade, se vocês prestaram atenção quando estávamos subindo as escadas, viram umas pedras, como se fossem pedras coladas. Por quê? Porque não são as pedras originais, ou seja, não são esse tipo de pedras empilhadas, mas sim eles. O que aconteceu, possivelmente segundo a arqueologia, é que quiseram bloquear essa entrada, quiseram tapar essa entrada. Como eu disse há pouco, o arqueólogo, aquele que esteve trabalhando neste lugar e esteve edificando, não edificando, esteve com toda a sua equipe da Universidade Hebraica, eles estiveram trabalhando em todo o trabalho de arqueologia. Chegaram à conclusão de que este local, como uma das fortalezas a mais que Herodes edificou no território da Judéia, estava destinado a ser uma fortaleza de verão. Mas um lugar onde ele podia vir passar o verão, convidar seus amigos, como vimos também em uma das imagens anteriores. Esta espécie de anfiteatro, como se fosse um mini anfiteatro, se assemelha exatamente ao que era o grande anfiteatro que fica na cidade de Cesareia Marítima. Ou seja, aquele é para cerca de 15.000 pessoas, enquanto este é apenas para 300. Mas o conceito é exatamente o mesmo. Por quê? Porque quando as pessoas vinham visitar este lugar, elas podiam desfrutar de um tempo no teatro privativo do Palácio de Herodes, conhecido como Herodion, o lugar onde estamos agora.
As pessoas que chegavam eram cuidadosamente selecionadas por Herodes e sua equipe. Não se dizia, vou ao palácio de Herodes assistir ao teatro ou vou comprar ingresso para ver o teatro. Não, porque além disso podiam entrar no setor privado, que era uma sala reservada. E como dissemos em um momento também, esse foi o local onde finalmente veio e visitou Marco Aurélio, que era a segunda pessoa na liderança de toda a liderança de Roma. Agora, o que quero fazer com vocês é ler o relato bíblico que nós temos nas Escrituras. Embora o historiador judeu Flávio Josefo dê muitos detalhes em seu livro sobre este lugar, na verdade, os arqueólogos, para poder buscar neste local, seguiam muito os escritos de Flávio Josefo. Mas vamos ler no livro de Mateus capítulo 2 para tentarmos nos transportar a um fato que aconteceu. Nós estamos novamente, e repito, evidências do nascimento de Jesus, que é o que aconteceu naqueles dias há 2000 anos atrás. Vejamos o que nos diz Mateus capítulo 2. Quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, vieram do Oriente para Jerusalém uns magos dizendo, onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles lhe disseram, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, da terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os príncipes de Judá? De ti será um guia que apacentará o meu povo Israel, Então Herodes, chamando os magos em segredo, indagou deles cuidadosamente sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse, ide lá e investigai cuidadosamente sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que eu também vá e o adore. Eles, tendo ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia à frente deles até parar sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, ficaram radiantes de alegria, e ao entrarem na casa, viram o menino com sua mãe, Maria, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Mas, sendo avisados por revelação em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que eles partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te diga. Porque acontecerá que Herodes procurará o menino para matá-lo, e ele, despertando, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ficou lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor disse por meio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Então Herodes, ao perceber que foi enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou matar todos os meninos menores de 2 anos que havia em Belém e em todos os seus arredores. Conforme o tempo que pesquisou com os magos, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias quando disse, voz se ouviu em Rama, grande lamentação, choro e gemido, Raquel que chora por seus filhos e não quis ser consolada porque pereceram. Mas depois disso, morto Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Foi extenso, eu sei, mas por que eu queria ler isso? Primeiro porque acho que muito poucas vezes podemos ler isso. Exatamente no lugar onde esse rei mandou matar o Messias, e estamos lendo isso, na verdade, no lugar onde esse mesmo rei foi sepultado. Os anjos, quando vieram e deram o anúncio, não só aos magos, mas também os avisaram no caminho, não vão porque Herodes está tramando algo. Também disse isso a José, e quando fala para José, vá embora porque Herodes está tramando algo. E só voltem para a terra de Israel quando Herodes tiver morrido. Agora quero que prestemos atenção em algo aqui, porque estamos em uma das fortalezas, o palácio do rei Herodes, que se ouve e se diz que ele mesmo mandou construir para
Ele pediu para ser sepultado ali quando morresse. Nós sabemos que ele morreu numa morte lenta. Foi um dos reis mais ambiciosos que o território da Judéia teve há 2000 anos atrás. E tudo isso tem a ver, inclusive, e pode ser visto hoje em dia, com o trabalho arqueológico, sobre as edificações e construções que esse homem tão ambicioso criou e edificou no passado. Agora, o que eu quero dizer concretamente com isso é que não é que ele tenha criado este palácio, segundo a arqueologia, para seu sepulcro, mas sim que ele criou este palácio como mais um palácio. Como dissemos em um momento, como um lugar de verão, onde ele podia vir passar o verão e trazer seus amigos. O que aconteceu e por quê? Arqueólogos concluíram que este lugar acabou sendo a sepultura deles. Porque se nós observarmos de uma vista aérea, vamos nos afastar e olhar de longe. Vemos como se fosse um tipo de vulcão. Essa construção é uma espécie de vulcão feita ao redor e vista de cima parece um círculo. Não é natural. Em outras palavras, não é apenas mais uma montanha da região da Judéia, mas sim um tipo de monte criado artificialmente. E por que é um tipo de monte criado? Porque justamente Herodes sabia que seu último dia estava chegando. Ele sabia que estava à beira da morte. Ele havia adoecido e sabia que seus dias estavam contados. Então ele escolheu um de seus palácios, justamente o palácio que levava seu nome, Herodion. Ele selecionou esse palácio e disse: quero ser sepultado ali. Não muito longe da cidade de Jerusalém, não muito longe do território de Belém. Quando finalmente o sepultam, eles não apenas enterram seu corpo, o cobrem, mas também cobrem o palácio. É por isso que até hoje vemos esse tipo de montanha criada artificialmente. Em outras palavras, porque o que ele queria era que não apenas o sepultassem, mas que sepultassem toda a sua ambição junto, ou seja, todo o seu palácio também, que o sepultassem com ele. Só em 2010, como dissemos, foi possível descobrir muito mais sobre esse lugar. Finalmente, acaba se encontrando este sarcófago, onde ele foi sepultado nos anos recentes. Nós vamos continuar explorando este lugar, mas quero, antes de entrarmos um pouco mais pelas escadarias, quero mostrar para vocês o que meus olhos estão vendo. Porque daqui ele talvez pudesse ficar neste lugar e ver toda a imagem do que o seu império havia alcançado. Quero que vocês observem isso, vejam o que ele podia ver. Como eu disse, essas pedras aqui ao lado parecem cortadas. Por quê? Porque isso foi novamente enterrado e tudo se fechou. Obrigado. Obrigado. Obrigado.
Conforme nós continuamos explorando este lugar, agora estamos subindo estas escadarias, porque hoje em dia nós podemos descobrir. E obviamente o que estamos vendo aqui é algo incrível. Se observarmos isso, na verdade não é da época antiga, mas sim restaurado. Como vocês podem ver aqui de perto, tudo isso foi restaurado, criado e tentaram levar para aquela época antiga. Porque esta coluna, o que está nos mostrando é que finalmente foi aqui que sepultaram Herodes. Mais precisamente neste lugar que vamos ver aqui. Aqui embaixo, debaixo dessa estrutura, encontra-se a sepultura de Herodes. Existem espécies de cavernas que por essas cavernas é possível chegar. Nós agora não podemos tentar e não podemos entrar por esse lugar, porque esse lugar foi fechado no ano de 2010. Quando um dos arqueólogos que estava pesquisando por mais de 35 anos, que o homem estava procurando o local onde finalmente haviam enterrado Herodes, ele sofreu uma queda após um desabamento e faleceu. E faleceu muito perto, a poucos metros de quase ter encontrado o túmulo de Herodes. Incrível que até mesmo na busca pelo seu túmulo, pessoas continuaram morrendo. Depois, também atrás desse senhor chamado Herodes, todos que estavam naquela época e todos que rodeavam a vida de Herodes. A vida desse personagem foi catalogado como um dos maiores tiranos de toda a história e, de fato, um dos tiranos mais incríveis na história de Israel. Na região do território da Judeia, especificamente, há alguns que dizem que era até melhor ser um dos seus porcos do que ser um filho dele. Ou seja, ele foi uma pessoa extremamente má, extremamente agressiva. Aqui, como podemos ver nesta imagem, ela mostra o que foi encontrado. Finalmente, o sarcófago onde foi finalmente encontrada a tumba de Herodes. E por que se considera que é este lugar? Porque é uma das fortalezas que ele mandou construir. Ele construiu a fortaleza de Massada, a fortaleza de Cesareia, a cidade de Cesareia, na verdade, o templo da cidade de Jerusalém, a fortaleza em Jericó, dedicada a Cleópatra, e muitos outros lugares. Ele foi o maior edificador ou construtor que já existiu no território de Israel. Obviamente, os judeus nunca se deram bem com ele, mesmo ele tendo construído ou permitido a construção do segundo templo de Jerusalém para eles. Mesmo tendo feito isso, eles também não se deram bem com ele, com Herodes o Grande. Daqui seguiremos com o nosso passeio um pouquinho mais. Este complexo conhecido como Herodion. Antes de Cristo, Herodes foi obrigado a fugir de Jerusalém porque Antígono Matatias, o último dos reis, Asmoneus, havia feito uma aliança com os partos contra os romanos, que justamente seriam os patrocinadores de Herodes, para que ele fosse coroado rei. Os partos haviam bloqueado o acesso dos romanos pelo leste e naquele momento eles também controlavam toda a região da Síria, que incluía Jerusalém. Antígono foi nomeado governante da Judeia, e é por isso que Herodes foi finalmente obrigado a fugir de Jerusalém. Antígono e seus aliados perseguiram e alcançaram-no no leste de Belém. No entanto, Herodes escapou com grande dificuldade,
deixando sua família para trás, partiu para Roma, onde finalmente os romanos iriam nomeá-lo oficialmente rei da Judéia. Herodes retornou à Judéia, derrotou Antígono Matátias e se tornou o rei absoluto de toda a região. Por volta de 28 a.C., Herodes começou a construir o Herodion. Toda a administração do distrito de Beit Sahur foi transferida para o Herodion e a água foi trazida até esse local. Desde as piscinas de Salomão, na cidade de Jerusalém, a água percorria aproximadamente uma distância de cerca de 6 quilômetros. Segundo Flávio Joséfo, neste local já havia sido criado um túmulo para que, quando o rei morresse, ali fosse o seu local de descanso. Na grande revolta de Jerusalém, 66 d.C., a rebelião judaica pela recuperação do templo conseguiu tomar o Herodion. E eles ficaram ali entrincheirados por cerca de 6 meses após a destruição do templo. Os romanos finalmente se preparam para capturar as áreas periféricas da Judéia das mãos dos zelotes. E aparentemente, devido à sua proximidade com a cidade de Jerusalém, Heródio foi o primeiro alvo. Segundo Flávio Joséfo, o historiador judeu, durante a revolta de Bar Coquebas, entre 132 e 135 depois de Jesus. O Monte de Herodes também serviu como base para os rebeldes, que deixaram para trás, entre outras coisas, túneis secretos e cavernas escavadas na rocha. No período bizantino, entre os séculos 4 e 7, foi construída uma grande vila com 3 igrejas na parte baixa do palácio e uma capela foi erguida no topo da montanha. Acho que hoje conseguimos aprender muito e percorrer todo esse lugar. É realmente incrível o que a mente humana pode criar. A gente ficava pensando enquanto percorria este lugar, quantas vidas será que encontraram a morte aqui? E só nós lembramos da morte de uma pessoa, mas com certeza muitos outros morreram neste setor. E não morreram apenas por causa da construção, pelo fato de que estavam construindo aqui. Levantar uma pedra dessas, trazer uma pedra dessas até aqui era, claro, um perigo. E talvez muitos encontraram seu último dia debaixo dessas pedras. Mas não só isso, alguns anos depois, após a morte de Herodes o Grande, houve o que se conhece como a dinastia dos Herodes. Vários Herodes sucederam, mas só foi até o ano 135. Parece o que é conhecido como a revolta judaica de querer recuperar novamente a cidade de Jerusalém. Depois que, no ano 70, 73 aproximadamente, depois do nascimento de Jesus, ela foi destruída justamente por um conflito com os romanos. Nós daqui vamos continuar seguindo as evidências do nascimento de Jesus e já vamos continuar avançando na cronologia. Quanto ao crescimento e à idade de Jesus, por que eu falo do crescimento e da idade de Jesus? Nós temos um caso nas Escrituras que nos diz que quando ele aproximadamente era Nájar, era adolescente. Ele estava na área da cidade de Jerusalém e seus pais estavam retornando novamente para a região de Nazaré. E eles tinham se esquecido do filho deles,
Que incrível, não é? Tinham se esquecido do filho deles. Estamos falando de aproximadamente 200 quilômetros entre Jerusalém e Nazaré, cerca de 200 quilômetros. Esquecer do filho hoje, quantos pais hoje em dia esquecem seus filhos nos bancos dos carros em pleno verão? Antigamente também esqueciam o filho no caminho. Jesus provavelmente era uma criança arteira também. Então, se seu filho é meio travesso e foge no caminho e vai por aí brincar com as outras crianças no futebol ou com os cordeirinhos e o cachorrinho, com certeza os pais iam na frente e Jesus ia atrás brincando. Mas nessa viagem, Jesus tinha ficado em Jerusalém, diferente do usual. Quando finalmente o encontram, ele diz: "Nos negócios do meu pai eu devo estar." Uma mensagem que Maria e José talvez não conseguiram entender a profundidade do que Jesus tinha dito a seus pais naquele momento. Nós vamos continuar no nosso próximo episódio, nas escadarias onde essas palavras foram pronunciadas na cidade de Jerusalém, nas proximidades do templo. Então, não percam o nosso próximo episódio das evidências do nascimento de Jesus daqui da terra de Israel. Obrigado.